Uma triste realidade do nosso mundo contemporâneo é que a igreja ela está se tornando como o mundo. Infelizmente, alguns pastores, alguns líderes de igreja estão deixando suas portas abertas, escancaradas para todo tipo de filosofia onde o evangelho, as escrituras estão sendo menosprezados. Será que Cristo ficaria satisfeito com o tipo de evangelho que é pregado hoje? Como será que o apóstolo Paulo e os demais discípulos que deram sua vida por amor ao evangelho reagiriam com a frieza, com a apostasia com o qual é tratado o evangelho de Cristo? Por isso eu convido você a entendermos um pouco mais sobre a vergonha do evangelho. O que é pragmatismo? Bom, o conceito de pragmatismo é que ele é a noção de que o significado ou valor das coisas é determinado por consequências práticas. Ele é muito similar ao utilitarismo, onde a crença de que a utilidade estabelece o padrão para aquilo que é bom para obter bons resultados. Para um pragmatista, se uma determinada técnica ou um curso de ação resulta no efeito desejado, a utilização de tal recurso, então ela se torna válida. Independente do que seja certo ou errado, o importante sempre será buscar um bom resultado. O pragmatismo, como filosofia, foi desenvolvido e popularizado no final do século passado pelo filósofo William James, junto com outros intelectuais famosos de sua época. Em 1907, ele publicou uma coleção de pretensões intitulada Pragmatismo, uma nova filosofia para algumas velhas formas de pensar. O pragmatismo tem suas raízes no darwinismo e no humanismo secular. Esse tipo de filosofia rejeita a noção do que é certo ou do que é errado, do bem e do mal, da verdade e do erro. Em última análise, o pragmatismo define a sua verdade como aquilo que é útil, significativo e benéfico. E isso é muito perigoso para o meio cristão. Quando o pragmatismo, entretanto, é utilizado para formular juízos acerca do que é certo ou errado, ou quando se torna a filosofia da nossa vida, da teologia e dos ministérios, no final ele acabará colidindo com as Escrituras. Até porque a verdade espiritual e bíblica não é determinada baseada no que funciona ou no que não funciona. O nosso conceito sobre o que é verdade só está baseado em uma única pessoa, que é Jesus Cristo. Cristo, e somente Cristo, ele é o nosso único parâmetro para o que é certo e errado. Sabemos por intermédio das páginas das Escrituras, por exemplo, que o próprio Evangelho frequentemente não produz uma resposta positiva como o pragmatismo nos pede. O apóstolo Paulo chega a dizer em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 23 e 24, que a cruz de Cristo, a mensagem do Evangelho, é um escândalo tanto para judeus como para os gentios. E a verdadeira sabedoria que os homens precisam conhecer vem de Deus e do seu poder. Então, esse tipo de negação, de escândalo que as Escrituras falam, já não é bem-vindo ao pragmatismo, porque ele busca uma resposta positiva das pessoas. E já o Evangelho, ele busca uma humilhação e renúncia de cada um de nós, e uma dependência total de Deus. Entretanto, um irresistível surto de pragmatismo está adentrando ao cristianismo de forma geral. A metodologia tradicional, especialmente a pregação, está sendo descartada e menosprezada
em favor de novos métodos pragmáticos, tais como a dramatização, danças, shows, teatro, comédias e uma variedade de atrações como forma de entretenimento dentro das igrejas ao redor do nosso mundo. Alguns líderes eclesiásticos aparentemente pensam que as 4 prioridades da igreja apresentadas lá no livro de Atos, capítulo 2, verso 42, como por exemplo a doutrina dos apóstolos, a comunhão, o partir do pão e as orações, constituem uma agenda deficiente para a igreja de nossos dias? Ora, infelizmente, essas ideias sobre a dramatização, a música, a recreação, o entretenimento, os programas de autoajuda e iniciativas semelhantes como essa, de alguma forma apagam o culto e a comunhão tradicional da igreja. Aliás, na igreja contemporânea, tudo parece estar em moda, exceto a pregação bíblica. O novo pragmatismo encara a pregação, particularmente a pregação expositiva, como antiquada. Proclamar de modo claro e simples a verdadeira palavra de Deus é visto hoje como algo ingênuo, ofensivo e ineficaz diante dos métodos pragmáticos. É triste ver a palavra que nos traz vida ser diminuída em nossas igrejas. Esses são os efeitos negativos do pragmatismo em nossos dias. A voz de Deus em sua palavra foi menosprezada. Há pastores, por exemplo, se voltando para livros de marketing em busca de técnicas que possam ajudá-los no crescimento da igreja. Muitos seminários abandonaram sua ênfase básica de treinamento pastoral, alicerçado em um currículo bíblico e teológico, para trocar por um treinamento alicerçado em técnicas, metas e aconselhamento para o crescimento da igreja. Isso é muito infeliz. Todas essas tendências apontam para o crescente comportamento da igreja com o pragmatismo. E isso é assustador e ameaçador para a Igreja de Cristo. Infelizmente, existem pelo menos mais um paralelo entre a igreja da atualidade e a do final do século XIX. E esse paralelo é que muitos cristãos parecem inconscientes ou não estão querendo enxergar a respeito de sérios perigos que ameaça a igreja por dentro. Porém, se existe algo que a história nos ensina, este ensino é que os ataques mais devastadores, desfechados contra a fé, sempre começaram com erros sutis, surgidos dentro da própria igreja. Os próprios líderes e membros se deixam seduzir por essas ideias e filosofias. Eles preferem trocar os cultos de oração, a comunhão, a exposição das Escrituras por entretenimento, por metas de crescimento e por algo que encha o ego dos fiéis para que eles não saiam de suas igrejas. E é uma infeliz e triste realidade. Pensando nesse cenário, o escritor John MacArthur escreveu o seguinte a respeito desse assunto. Ele diz: por viver em uma época tão instável, a igreja não pode se dar o luxo de vacilar. Ministramos a pessoas que buscam desesperadamente de respostas. Por isso, não podemos amenizar a verdade ou abradar o evangelho. Se fizermos amizade com o mundo, nos tornaremos inimigos de Deus. E se nos dispusermos a crer em artifícios mundanos, estaremos automaticamente abrindo mão do poder do Espírito Santo. Essas verdades são frequentemente reiteradas das Escrituras. Infeliz, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Por John MacArthur.